assassinos, monstros e espíritos. Talvez esses sejam os temas mais comuns das histórias de terror que são mais populares por aí. E ainda assim, talvez você nunca tenha se interessado por elas, nunca tenha achado elas de fato assustadoras. Mas e se tivesse algo além desses temas? Algo que fosse realmente perturbador? Algo que mexesse com as nossas concepções mais básicas? E se eu te dissesse que um homem se tornou um mestre nas técnicas narrativas do horror e é capaz de prender a sua atenção, te deixando cada vez mais e mais curioso para saber o que acontece? Eu sou o narrador e nesse vídeo especial de terror eu vou te contar a história de como Junji Ito cria o terror em sua obra mais famosa, Uzumaki. Antes de tudo, o que é o terror ou o horror? Apesar deles terem algumas diferenças, aqui eu vou usar como sinônimos. O horror é um gênero que busca incitar o medo e aterrorizar. Só que talvez você não sinta nada disso quando lê algo nesse estilo. E, provavelmente, você só toma alguns sustos vendo os filmes. E, de fato, o terror já foi bem desgastado pela mídia. E hoje em dia, virou sinônimo de susto. Mas as raízes da sua estrutura e apelo narrativos são muito mais profundas. O horror é uma técnica que foca em provocar uma resposta emocional, psicológica ou física nos leitores, os deixando ansiosos, apreensivos e até desconfortáveis enquanto eles assistem ou leem. Como Lovecraft, um famoso autor do gênero, disse, a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte de todos os medos é o medo do desconhecido. Aí você vem e me diz, narrador, mas por que alguém vai ler alguma coisa para ficar com medo? Essa é uma ótima pergunta. E a resposta dela está no livro A Filosofia do Horror, de Noel Carroll. Nesse livro, ele explica pra gente que o que nos atrai no terror é paradoxal. Pelo simples fato de ser repulsivo, não se encaixando direito nos gêneros tradicionais e subvertendo as expectativas mais básicas da audiência, ele acaba sendo atrativo. Basicamente, é uma curiosidade que quer saber como aquela situação vai desenrolar. Ou seja, o paradoxo do terror é quando as coisas em si são tão horríveis e bizarras que, por essa mesma razão, elas se tornam um espetáculo. E Junji Ito nos dá exatamente isso, um bizarro espetáculo. Como ele faz isso? Como diria Jack o Estripador, vamos por partes. Vamos começar dissecando a estrutura narrativa por trás de Uzumaki, para tentar descobrir como Junji nos faz sentir medo. Em Uzumaki, a gente tem uma narrativa chamada de Disclosure Narrative, a narrativa de revelação. Ou seja, é quando uma história trata da revelação de informações sobre algum assunto ou situação misteriosa. Desde o início da história, Ito apresenta pra gente ideias e conceitos bizarros, que pegam de jeito a nossa curiosidade e faz a gente querer saber mais e mais do que está acontecendo. É comum que muitas histórias desse tipo sejam de investigação, juntando a nossa curiosidade com um personagem que vai fazer exatamente o que a gente quer, descobrir o que está acontecendo. Mas, em Uzumaki, a gente tem uma pequena mudança na fórmula. Os protagonistas existem basicamente só para satisfazer a nossa curiosidade, e não a deles. Mas, espera aí, isso não faz os personagens serem ruins? Afinal, se a história se move por nossa conta e não dos personagens,
Quer dizer então que eles não têm nenhuma importância para a história? E sim, isso é verdade. Mas esse questionamento não se aplica muito a Uzumaki e às obras de Junji Ito, porque elas não são obras focadas em personagens, e sim no espetáculo, como eu falei antes. Histórias focadas nos personagens são a maioria das histórias que a gente tem contato, e isso é fato. Alguém com um objetivo, um problema, um sonho, e que faz tudo o que é possível para alcançar isso. Às vezes, são até personagens puramente reativos, que sempre têm que reagir às coisas que os vilões fazem. Só que, em Uzumaki, o que move a história é o bizarro, é esse espetáculo que a gente vem falando. Ele sabe que a sua curiosidade sobre um personagem pouco importa perto da sua curiosidade de saber o que diabos é isso. Então, o autor cria personagens de maneira que eles se tornem os nossos guias na história, os nossos olhos. Muitas vezes, eles são passivos e ficam vendo as coisas acontecerem em volta deles. Ou, quando fazem algo, fazem principalmente para nos mostrarem mais do mundo bizarro que eles estão. Tudo isso é feito com o objetivo de tirar a lente da perspectiva dos personagens e nos trazer mais perto do mundo, sem um filtro entre a gente e a história. Depois dessa explicação, talvez você fique se perguntando como uma história dessas é estruturada, já que ela se move independente dos personagens. E essa dúvida faz muito sentido. Afinal, a maioria das histórias é orientada a personagens. Os autores fazem a gente se preocupar com eles, criando um vínculo de simpatia ou carisma. Lembra das técnicas de como fazer um personagem que as pessoas gostam que eu falei lá no meu vídeo de análise do segundo arco de Bleach? Se você não assistiu, eu vou deixar aí no card. Então, elas existem porque o autor precisa prender o leitor e fazer ele ter a jornada junto do protagonista. Se você quiser saber mais disso, é só clicar aí no card. Mas Junji Ito não faz isso. Ele não cria nenhum vínculo entre leitor e personagem. Os protagonistas não apresentam nenhuma característica ou situação que faça você gostar deles. E isso é meio estranho. Afinal, se eu não me importo com o personagem, por que eu deveria ler a história? E é aí que a estrutura narrativa aparece. Junji Ito conta a história em Uzumaki da seguinte maneira. No começo, ele apresenta pra gente situações estranhas, mas nada muito fora do normal. Até que essas coisas estranhas vão ficando cada vez mais esquisitas. Então, ele apresenta alguma coisa completamente bizarra, extrapolando os limites do conceito que ele tinha apresentado lá no início. E isso acontece tanto de capítulo em capítulo, quanto de uma perspectiva geral da história toda. Estruturando a história assim, o autor sabe que a gente tem mais interesse em descobrir o que está acontecendo, e não em como os personagens vão lidar com isso. Afinal, ele focou toda a geração de interesse na situação e não nos personagens. Além de tudo, para mostrar que os protagonistas da história não são protagonistas de verdade, ele faz questão de mostrar que eles são pessoas normais, sem nenhum tipo de destaque ou característica especial, e completamente à mercê dos problemas bizarros que aparecem. A gente não descobre sobre os pensamentos deles, sobre os seus sentimentos, seus objetivos, de quem eles gostam, de quem eles não gostam, porque isso não vai ter propósito nenhum na história, e colocar esse tipo de coisa iria fazer a gente perder tempo fora do mistério principal, além de fazer a gente torcer pelos personagens. E isso faria os finais serem bem desapontadores, já que as obras do Ito não são sobre finais felizes ou mistérios que podem ser explicados.
Tudo isso cria uma história onde o seu interesse fica completamente focado em apenas um aspecto. E em Uzumaki, esse aspecto é a espiral. Tanto nessa obra quanto em outras, Junji Ito pega aspectos comuns do dia a dia e os subverte, os transformando em coisas terríveis. Isso cria o terror nas histórias dele. Até as coisas mais mundanas podem ser a fonte da perdição. E essa perdição é demonstrada tanto no aspecto físico, mental e espiritual dos personagens. Mas sabe o que é pior do que as bizarrices que acontecem nos mangás do Junji Ito? É não receber um likezinho e nem a sua inscrição no canal. Então, se você tá gostando, me dá uma força aí. Voltando pro vídeo. Em Uzumaki, a gente pode ver todas essas deformações em ação. Algo simples como a espiral vira motivo de obsessões e fobias. O físico das pessoas se distorce por causa de espirais. E o aspecto do ser, o aspecto da alma humana, é completamente destroçado em diversos momentos de crueldade, desassociação e perda do senso de individualidade. Na parte mental e espiritual, a gente percebe através da história e da fala dos personagens. Mas o aspecto físico a gente pode ver, e o autor demonstra isso com maestria. Se você observar bem, vai ver que o traço é bem limpo, com poucos detalhes no corpo dos personagens, só o suficiente para passar informação. Mas conforme eles vão se perdendo na loucura da espiral, cada vez mais detalhes vão aparecendo nos desenhos. Você vê gotas de suor, pele áspera, escamas, rugas, enfim, tudo começa a ficar hiper detalhado. Isso acontece para fazer um paralelo visual do que está acontecendo com a mente e a alma do personagem, enfatizando de maneira física o que ele está passando. Então, ele precisa começar com traços mais limpos, para ter espaço para deturpar tudo isso conforme a história acontece. Outra coisa que é muito legal e que é única dos quadrinhos é a técnica da virada de página. Conforme você monta um quadrinho, uma das maneiras de gerar expectativa nos leitores é ir preparando ele para uma situação de alta tensão, para que a virada de página tenha o maior impacto possível. Junji Ito sempre faz isso colocando personagens descobrindo algo bizarro, com o último quadro da página sendo os personagens olhando assustados para alguma coisa, ou uma cena com uma perspectiva diferenciada, mostrando que tem algo bizarro chegando. E então, quando você vira a página, você tem uma imagem de 2 folhas hiper detalhada, chocante e bizarra. Essa técnica não significa que você vai tomar um susto e pular da cadeira ou qualquer coisa do tipo, mas significa que a sua expectativa é administrada, e se a apresentação disso fosse de maneira diferente, você ia aproveitar a história bem menos. A gente tem que entender que o que está sendo manipulado em nós é a sensação de ansiedade e expectativa. Então, existe um mundo de diferença entre algo que nos cativa e algo que a gente deixa de lado por falta de interesse. Quer ver tudo isso na prática? Para esse vídeo não ficar muito grande, eu fiz um vídeo extra analisando o primeiro capítulo de Uzumaki, mostrando como Junji Ito aplica todas essas técnicas. Eu vou deixar o link do vídeo no card, na descrição e no comentário fixado. Na minha opinião, esse tipo de história é um terror efetivo, algo que mexe com as nossas expectativas, e é bizarro pelo desconhecido e pela maneira inteligente que a história evolui. Felizmente, Junji Ito tem ganhado proeminência nos últimos anos, e eu espero que isso faça com que ele se torne uma maior referência para obras de terror do futuro, porque ele sim sabe criar o terror, e esse é o fim da história. E aí pessoal, beleza? Se você curte Junji Ito, você precisa dar uma olhada no canal do Daddy Jack
e no vídeo dele sobre as metáforas de Uzumaki. Eu te garanto que você não vai achar conteúdo igual dele em lugar nenhum. Tanto esse vídeo quanto o resto do conteúdo dele é incrível, e ele aborda vários temas diferentes, inclusive animes e mangás, como Attack on Titan e Berserk. Eu também preciso agradecer muito por ele ter confiado no meu trabalho e ter proposto fazer essa parceria. Valeu, Daddy Jack! Mas e você? Já conhecia o Junji Ito? Eu, pessoalmente, não sou muito fã de terror, mas uma boa história é uma boa história, então eu aprecio muito as obras dele. E quais outros mangás ou filmes de terror que não se sustentam em jumpscare vocês recomendariam? Eu gostei muito de O Convite, é um terror psicológico muito bom. Se você curtiu o vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, eu prometo trazer conteúdo muito bom pra vocês. E também sinta-se livre para compartilhar esse vídeo com algum amigo seu, beleza? Bem, é isso. Valeu por assistir e até o próximo vídeo!